Olá, eu sou a Letícia, professora de português do curso online gratuito, um canal do YouTube em que você pode se inscrever para ter acesso a aulas de diversas disciplinas. Hoje nós vamos ver os adjuntos adverbiais, que faz parte da análise sintática. Você se lembra que nas primeiras aulas nós diferenciamos a análise sintática da análise morfológica? Pois bem, estudar os adjuntos adverbiais faz parte da análise sintática. A análise sintática é a parte da gramática que contém as regras para a combinação das palavras para a formação das frases. Veja, na análise sintática, aquela mulher alta fez um escândalo ontem. Na análise morfológica, nós faríamos aquela pronome demonstrativo, mulher substantivo, alta adjetivo, fez verbo, artigo indefinido, escândalo substantivo e ontem advérbio. Essa é a análise morfológica. É importante que você saiba a diferença. Já na análise sintática, que é o que a gente está contemplando nesta aula, nós faríamos aquela mulher alta, sujeito simples, aquela é o adjunto adnominal que acompanha mulher, o núcleo do sujeito, e alta também o adjunto adnominal que acompanha mulher. Fez um verbo transitivo direto, um escândalo, objeto direto, sendo adjunto adnominal que acompanha o núcleo do objeto direto, escândalo. E ontem, o adjunto adverbial. Tá clara a diferença entre análise sintática e análise morfológica? Pois bem, agora a gente vai para a análise sintática propriamente dita. O adjunto adverbial é um termo associado ao verbo que pode ou não vir iniciado por uma preposição. E ele indica as circunstâncias diversas do processo verbal. Como assim circunstâncias diversas do processo verbal? Bom, o adjunto adverbial ele não é um complemento exigido pelo verbo, como o objeto direto e o objeto indireto, que são complementos exigidos pelo verbo transitivo direto e pelo verbo transitivo indireto, respectivamente. O adjunto adverbial, não, ele só acrescenta uma informação a mais. Ele pode ser retirado da frase sem tanto prejuízo. Veja, acordo de noite subitamente e o meu relógio ocupa a noite toda. Não sinto a natureza lá fora. Acordo de noite, está modificando o verbo acordo, é o adjunto adverbial de tempo, indica o tempo, quando, de noite. Subitamente, é o adjunto adverbial de modo, indica o modo como ele acorda subitamente. E não, o adjunto adverbial de negação, não sinto a natureza lá fora, o adjunto adverbial de lugar. Perceba que os adjuntos adverbiais, eles expressam uma circunstância, eles dão uma informação a mais para o verbo, para um adjetivo ou para um outro advérbio. O adjunto adverbial, ele pode indicar várias circunstâncias, como eu já falei. Pense em uma frase com um único verbo, cheguei. Eu posso falar, cheguei ontem, adjunto adverbial de tempo. Cheguei de verdade, adjunto adverbial de afirmação. Cheguei de ônibus, adjunto adverbial de meio. Cheguei com meus amigos, adjunto adverbial de companhia. Cheguei à casa de Marta, adjunto adverbial de lugar. Cheguei alegremente, adjunto adverbial de modo. E cheguei apesar da chuva, adjunto adverbial de concessão. O que é concessão? É uma exceção que eu abro. Então, cheguei apesar da chuva. Como estava chovendo muito, eu não deveria ter chegado. Bom, mas eu cheguei. Por isso é uma concessão. Além disso, nós temos outros adjuntos adverbiais que indicam outras circunstâncias. Não saímos por causa do vento, indica causa. Estudei muito, indica intensidade. E não quero sair, negação. Talvez venha amanhã, indica dúvida. Então, está claro que os adjuntos adverbiais, eles expressam circunstâncias diversas do processo verbal. Eles são informações que nós acrescentamos à oração. Não são exigências do verbo. Veja, talvez eles viajem para a Europa no próximo mês. Eu tenho aí o verbo viajar, as palavras se organizam em torno do verbo viajar. Talvez o adjunto adverbial de dúvida, para a Europa, adjunto adverbial de lugar, no próximo mês, adjunto adverbial de tempo. O ladrão entrou na casa às escondidas. O ladrão, sujeito simples, entrou, verbo intransitivo. Na casa, adjunto adverbial de lugar,
Às escondidas é o modo como o ladrão entrou. Ele entrou às escondidas. Adjunto adverbial de modo. Vocês não podem confundir o adjunto adverbial e o objeto indireto. Por que é fácil fazer essa confusão? Porque você sempre pergunta assim para o verbo. Veja, moro. Aí está escrito lá, moro em São Paulo. Você fala, moro onde? Em São Paulo. Ah, tem essa preposição, então é objeto indireto. Pronto, verbo transitivo indireto e objeto indireto. Não, preste atenção. No caso, eu gosto de São Paulo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Você pergunta para o verbo, gosto de quê? De São Paulo. Verbo transitivo indireto, pede um complemento. Esse complemento ele vem preposicionado, por isso é o objeto indireto. No caso do moro em São Paulo, é o verbo intransitivo. E esse em São Paulo, por que não pode ser objeto? Porque se você pergunta onde pro verbo, moro onde? Em São Paulo, você encontra sempre o adjunto adverbial de lugar. Você não encontra nunca o objeto. Objeto você pergunta o quê ou de quê. Aí sim você encontra o objeto. Mas se você pergunta onde, quando, como, você vai achar o adjunto adverbial e não o objeto. Porque o adjunto adverbial, ele é um acessório da oração. Já o objeto, ele é exigência do verbo transitivo. Enquanto o adjunto adverbial, ele pode ou não aparecer, é um acessório, é uma informação a mais, além. Bom, os adjuntos adverbiais são apenas uma parte da análise sintática. Nas próximas aulas, nós veremos todos os elementos que compõem a análise sintática, para a gente poder fazer a análise da oração inteira. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe no comentário que eu respondo. Um abraço e até mais!